Tenha teu contentamento em Jesus Cristo. Parte 02, dia 20/11/2025. No entanto, muitas coisas impossíveis de pensar foram trazidas pela necessidade à perfeição total. A ousadia da alma procede daí, agudeza de inteligência e diligência ativa, prudência ao mesmo tempo e fortaleza que dá, e se tomado com paciência, conserta nossas vidas. Mas observe, os mesmos homens, depois que o sucesso coroou suas lutas, seus problemas acabaram, eles são ricos e aumentados com seus bens. E você não costuma ver um homem que surgiu do nada para a riqueza, como ele se torna orgulhoso de sua bolsa, como vaidoso, como intolerante. Ninguém imaginaria que aquele homem tivesse uma loja. Você não acreditaria que aquele homem em qualquer época costumava vender 1 libra de velas, não é? Ele é tão grande aos seus próprios olhos que alguém poderia pensar que o sangue de todos os Césares deve correr em suas veias. Ele não conhece seus velhos conhecidos, o amigo familiar de outros dias. Ele agora passa com apenas um acento de reconhecimento. O homem não sabe abundar. Ele ficou orgulhoso. Ele é exaltado acima da medida. Houve homens que foram elevados à popularidade na igreja por um período. Eles pregaram com sucesso e fizeram um trabalho poderoso. Por isso, o povo os honrou, e com razão. Mas então eles se tornaram tiranos. Eles cobiçaram a autoridade. Eles olharam com desprezo para todos os outros, como se os outros homens fossem pequenos pigmeus e eles fossem gigantes enormes. Sua conduta tem sido intolerável e logo foram lançados de seus lugares altos, porque não sabiam como ter abundância. Certa vez, um pedaço de papel quadrado foi colocado no púlpito de George Whitefield, por meio de um aviso com o seguinte teor: um jovem recentemente herdou uma grande fortuna, solicita as orações da congregação. Muito bem, foi a oração pedida, pois quando subimos a colina, precisamos de oração para que possamos ser mantidos firmes. Descendo a colina da fortuna, não há nem metade do medo de tropeçar. O cristão muitas vezes desonra sua profissão na prosperidade do que quando está sendo rebaixado. Há outro perigo, o perigo de crescer mundano. Quando um homem ou uma mulher descobre que sua riqueza aumenta e maravilhoso como o ouro gruda nos dedos, o homem ou a mulher que tinha apenas o suficiente pensou que, se tivesse mais do que precisava, seria extremamente liberal. Com uma bolsa de Shelley, ele tinha um coração de Guiné, mas agora com uma bolsa de Shellings, ele tem um coração de Shelley. Ele descobre que o dinheiro adere e não consegue tirá-lo. Você já ouviu falar da aranha que é chamada de gira de dinheiro? Não sei por que é chamada assim, exceto que é um tipo de aranha que você não consegue tirar de seus dedos. Fica de um lado, depois do outro, depois na manga, está aqui e ali. Você não pode se livrar dele a menos que o esmague completamente. Assim é com muitos que abundam. O ouro é uma coisa boa quando usado. A força, os tendões do comércio e da caridade. Mas é uma coisa ruim no coração e gera ferrugem repugnante. O ouro é uma coisa boa para se apoiar, mas uma coisa ruim de se ter sobre os lombos ou sobre a cabeça. Não importa, embora seja terra preciosa com a qual um homem é enterrado vivo. Oh, quantos cristãos houve que parecia ter sido destruídos
por sua riqueza. Que magreza de alma e negligência das coisas espirituais foram provocadas pelas próprias misericórdias e generosidades de Deus. No entanto, isso não é uma questão de necessidade, pois o apóstolo Paulo nos diz que ele sabia como ter abundância. Quando ele tinha muito, ele sabia como usá-lo. Ele havia pedido a Deus que pudesse ser mantido humilde, que quando ele tivesse uma vela cheia, ele pudesse ter bastante lastro, que quando seu copo transbordasse, ele não o desperdiçasse, que em seu tempo de fartura ele pudesse ser pronto para dar aos que precisavam, e que, como mordomo fiel, ele pudesse manter tudo o que tinha à disposição de seu Senhor. Este é o aprendizado divino. Eu sei ser humilhado e sei ter abundância. O apóstolo continua dizendo: em toda parte e em todas as coisas estou instruído tanto a ter fortuna e fartura como a ter fome. É uma lição divina. Deixe-me dizer, saber estar cheio, pois os israelitas já estavam fartos. E enquanto a carne ainda estava em sua boca, a ira de Deus veio sobre eles. E tem havido muitos que pediram misericórdia, para que pudessem satisfazer as concupiscências de seus próprios corações. Como está escrito: o povo sentou-se para comer e beber, e levantou-se para brincar. A fartura de pão muitas vezes fez fartura de sangue, e isso trouxe devassidão de espírito. Quando os homens e mulheres têm muitos dias e muito das misericórdias de Deus, é estranho que tenhamos que dizer isso, mas é um grande fato. Quando os homens e mulheres têm muito das misericórdias providenciais de Deus, muitas vezes acontece que eles têm pouco da graça de Deus e pouca gratidão pelas recompensas que receberam. Eles estão cheios e se esquecem de Deus. Satisfeito com a terra, eles se contentam em viver sem o céu. Tenha certeza, meus queridos leitores e ouvintes, é mais difícil saber como estar cheio do que saber como estar com fome. Saber como ter fome é uma lição difícil, mas saber como ficar cheio é a lição mais difícil. Afinal, tão desesperada é a tendência da natureza humana ao orgulho e ao esquecimento de Deus. Amém. Tem continuação. Obrigado a Deus por Jesus Cristo, teu Filho amado, que morreu naquele madeiro por minha causa, por nossa causa. Obrigado, Pai, por todo o ensinamento que o Senhor deixou na Bíblia Sagrada. Louvado e exaltado seja teu nome. Amém e amém.